O que faz uma família sacerdotal fracassar? O que faz uma família cristã? O que faz uma família de obreiros em pleno século 21 fracassar? A falta de compromisso, a falta de responsabilidade, a falta de temor a Deus. Grave bem esses textos, anote aí esses textos. 1 Samuel 2, 27 a 36, 1 Timóteo 3, 5 e 1 Timóteo 5, 8. O tema da nossa mensagem nesta manhã é a família que fracassou. Neste mundo tão moderno, nos dias de hoje, os pais estão cada vez mais ocupados e os filhos cada vez mais distantes de um relacionamento estável com a família. O que estamos a ver? Estamos assistindo à morte do diálogo familiar. As famílias não têm mais tempo uns para os outros. A família não dialoga mais. É comum nos dias de hoje o casal estar descansando na mesma cama, mas um está com o seu celular de um lado e o outro está com o seu celular do outro. As redes sociais, a tecnologia tem tomado lugar, tem sido babá para as crianças, pois as crianças estão com o celular na mão, em diversos entretenimentos. As crianças hoje são realmente cuidadas por aquilo que o celular coloca aos seus olhos, e a família tem realmente deixado de lado aquele momento que deveria ter entre família, aquele momento que deveria ter para o diálogo, por falta de tempo e às vezes por falta de desenvolver o princípio correto da palavra de Deus. Esse distanciamento familiar existe até na vida familiar de alguns crentes. O isolamento, até nos lares de crente, isso acontece, aonde cada um tem o seu mundo particular dentro da sua própria casa. E isso é desconfortável para a vida espiritual. Vimos na leitura da palavra que um dos requisitos para o obreiro ser um bom obreiro, um obreiro qualificado de Deus, é ele governar bem a sua casa. É uma recomendação de Deus, é uma recomendação bíblica. Se ele não sabe cuidar da casa dele, ele não tem capacidade de cuidar da igreja do Senhor. Isso está escrito em 1 Timóteo 3, 5. E outra, falando no modo geral, não só para obreiros, mas para todos crentes, pois Deus, através de Cristo Jesus, nos fez sacerdotes e reis. Então temos um ministério sacerdotal no nosso lar. A Bíblia diz que aquele que não governa bem a sua casa, ele é pior do que o infiel. Então, Deus vai tratar com os líderes da família. E entendemos que os líderes da família é pai e mãe. Há uma liderança em cada lar. Há uma liderança em cada família.
E quem lidera a família não pode ser as redes sociais. Quem tem que liderar a sua casa é você pai, é você mãe. E quando você não faz isso, por incrível que pareça, Satanás usa coisas que vai levar a liderança dele para dentro de casas. E até de casas que se dizem evangélicas. A família de Eli era um exemplo de uma família que tinha tudo para dar certo. Mas desintegrou-se. Eli era um grande homem, mas fracassou como pai. Eli era famoso fora dos portões de Siló, mas um perdedor dentro de casa. Eli cuidava dos outros, intercedia pelos outros, entregava a oferta dos outros a Deus, mas esqueceu da sua própria casa. E a sentença de Deus para Eli resume-se no Senhor falando para Eli através do profeta: não haverá um velho na tua casa. Você poderá gerar, a tua descendência poderá gerar, mas ninguém vai envelhecer na tua casa. Antes que envelheça, eu mato. Porque Deus matou a família, extinguiu a geração de Eli. Porque Eli foi um péssimo sacerdote no seu lar. Ele não cuidou da sua família. Como sacerdote, ele preocupou-se em interceder, era um intercessor, intercedeu até por Ana, profetizou para a vida de Ana, disse para Ana: seja feito conforme o teu pedido. E após essa palavra, Ana engravidou. Ele era uma pessoa usada por Deus para os outros, mas não usada por Deus para a sua própria família. Quando seus filhos precisaram ser repreendidos, Eli não repreendeu. Fez de conta que nada estava acontecendo na sua casa e na sua família. E os filhos de Eli também eram sacerdotes. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que Deus baniu. Deus baniu, tirou a existência a Eli, a seus filhos e a toda a sua geração. Cumprindo-se aquilo que Deus tinha falado através do profeta: não haverá um velho na tua casa. Ninguém na tua casa irá envelhecer. Antes que eles envelheçam, eu mato. E matou, extinguiu, acabou, destruiu, deixou a família de Eli completamente sem descendência. O que faz uma família religiosa, o que faz uma família sacerdotal fracassar, o que faz uma família cristã, o que faz uma família de obreiros em pleno século 21 fracassar? A falta de compromisso, a falta de responsabilidade, a falta de temor a Deus. Ser religioso não quer dizer que é temente a Deus. Estar na igreja não quer dizer que está fazendo o que tem aprendido, o que tem ouvido. A igreja é uma escola. Ela tem como finalidade ensinar os princípios de Deus para todos aqueles que ouvem
venha colocar em prática. Um homem sacerdote, como todos nós temos um sacerdócio real, por sermos uma nação santa, um homem que tinha tudo para ser um grande pai, não foi. Não foi. Nós achamos que o conforto físico para a família é o mais importante. Nós achamos que fazer a vontade dos nossos filhos e nunca dizer não para eles vai prendê-los no Evangelho. Pelo contrário, ser permissivo aos filhos vai tirá-los do Evangelho. Eles vão ver o Evangelho como um modismo e logo vão se enjoar do Evangelho. A permissividade estraga. Assim como a repreensão desnecessária estraga, a permissividade também estraga. Eli foi permissivo aos pecados dos seus filhos e não repreendeu. Qual a posição respeitada que Eli tinha? A palavra do Senhor diz em 1 Samuel, que eu convido você a deixar aberta a sua Bíblia em 1 Samuel. Agora nós vamos ao capítulo 4 de 1 Samuel. Iniciamos no capítulo 2. Agora vamos até o capítulo 4. E vamos ler o versículo 18. Pois é, além de ser sacerdote, Eli era juiz. Ocupava 2 cargos importantíssimos em Israel. Chegou a julgar Israel por 40 anos. Era um homem visto pela sociedade como um homem de Deus. Como um homem que podia conversar com ele e ele iria interceder, ele iria orar por aquela pessoa, por aquela família. Mas a sua casa era completamente desordenada. E como sentença de Deus, Deus mandou avisar ele que ele perderia a vida, os filhos dele perderiam a vida e a descendência dele desapareceria da terra, não existiria mais. Aquele que não sabe cuidar bem da sua casa, ele é pior do que o infiel. O cuidado que nós devemos ter com a nossa casa não é simplesmente dar aos nossos filhos uma boa educação, um bom curso, ele ser realmente uma pessoa altamente importante dentro até da sua área de aprendizado que aprendeu, dentro da sua formação. Não adianta ter tanta formação e Deus não ser honrado e Deus não ser temido. Que todos na sua casa, na sua família sejam importantes, mas muito mais importantes, porque temem, respeitam, consideram e vivem a palavra de Deus. Eli ocupava uma função dupla, sacerdote e rei. Era uma função que ele exigia tempo. Ele tinha que ter tempo para Deus, ele tinha que ter tempo para a sociedade. Era um homem espiritualmente sensível. No capítulo 3, nos versículos 8 e 9, o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel 3ª vez, e levantou e foi a Eli. Era um homem que tinha discernimento espiritual. Ele disse para Samuel: meu filho, se você ouvir outra vez essa voz, diga: eis-me aqui, é Deus querendo falar com você.
ele tinha discernimento espiritual. Ele tinha discernimento espiritual para as pessoas, ele teve discernimento espiritual para Samuel, mas ele era cego espiritualmente para a sua casa, para a sua família. A bagunça que os filhos faziam era muito séria, muito grave. E você, meu irmão, minha irmã, como sacerdote de Deus no seu lar, você fiscaliza o que os seus filhos vê na internet? Eu observo quando posso, quando tenho tempo, o Face de muitos jovens aqui. E eu fico abismado com o que vejo postado lá. E pergunto a mim mesmo, o pai, a mãe dessa criança, desse adolescente, desse jovem, não está vendo isso? Não está vendo o que ele posta? Não está vendo, não sabe ter discernimento do pensamento do próprio filho? Dentro da nossa própria igreja, irmão, nós temos jovens que não estão sendo apacentados pelos pais dentro de casa. E a gente vê isso pelo que eles postam no Facebook, pelo que eles postam nos status. A palavra de comando nesta manhã é: cuide espiritualmente da sua casa. Porque se não cuidarmos espiritualmente da nossa casa, Satanás vai cuidar. Essa é a grande verdade. Satanás vai cuidar. Satanás vai realmente implantar. Vai implantar o que ele realmente há tempos e tempos vem planejando implantar. Preste atenção nisso. Era um homem de discernimento, discerniu que era Deus falando com Samuel, era perito em resolver os problemas alheios, mas não resolvia os problemas da sua própria casa. Tinha espiritualidade e unção para ouvir as pessoas, mas não cuidava da sua casa. A pronto dos seus filhos terem relações sexuais no próprio tabernáculo, no qual o seu pai era responsável, e os filhos também, que deveriam manter santidade, não mantinham. Igreja, Jesus está voltando. Cuide da sua família. Coloque a sua família no altar de Deus. Porque de que adianta acontecer para mim e para você o que está escrito na Bíblia? Um será levado e outro deixado. E sabe para quem é esta palavra? É para crente. É para aqueles que já receberam Jesus como Salvador. Desenvolva a santidade na sua casa e não na casa dos outros. Preocupe-se com a sua casa, com a sua família, com a maneira que a sua família está vivendo espiritualmente, e não com a maneira como está a casa de A, de B e de C. Quando você puder, vá lá e ajude. Mas o maior cuidado é com a sua casa. O assunto é grave, o assunto é sério. Se você não souber cuidar bem espiritualmente da sua casa, o inimigo vai querer cuidar. Essa é a verdade. Filhos, os filhos de Eli tinham tudo para ser uma bênção. Eles tinham um pai que serviam a Deus. Eles tinham um pai líder e experiente. Eles nasceram numa família sacerdotal e cresceram num ambiente sagrado. Eles mesmos eram sacerdotes, mas absolutamente profanos, sem temor. É esse tipo de evangelho que nós queremos para a nossa família. É esse tipo de evangelho que nós queremos para os nossos filhos, aonde nós estamos até no altar de Deus e os filhos estão por aí no mundo. E autoridade você tem para pregar se tem um filho desviado? Que autoridade você tem no mundo espiritual
Se os seus filhos não comungam da palavra de Deus, somos envergonhados, às vezes pelo comportamento da nossa casa, da nossa família. Olha o que a palavra diz em Samuel 2:12. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Você sabe o que é que significa Belial? Belial significa inutilidade. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, não havia temor, não havia respeito a Deus, mas era filho de sacerdotes, era filho de obreiro. E nos dias de hoje pode acontecer também por falta de governo espiritual dentro de casa. Ser filho de obreiro, ser filho de obreira, mas não ter temor a Deus, não ter respeito a Deus. E é tudo que Satanás quer. O que é que ele quer, pastor? Minar a autoridade. Amém? Os gritos não vão resolver. O que resolve é a autoridade espiritual. E Satanás, ele é especialista nisso, em roubar a autoridade espiritual, para que pais fiquem sem autoridade espiritual, e o lar seja um lar dividido, seja um lar fingido, seja um lar hipócrita, seja um lar de religiosos, e não de tementes a Deus. Mas Deus nos deu um tema para 2022, vamos colocar a nossa família no altar de Deus. Vamos colocar a nossa família no altar de Deus, não apenas na intercessão, mas nas ações. Vamos governar bem a nossa casa, porque quem não governa bem a sua casa é pior do que o incrédulo, é pior do que o infiel. Vamos trazer os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, com seriedade no caminho do Senhor. Eles mesmos eram sacerdotes, mas absolutamente profanos. Eles não respeitavam a orientação da palavra de Deus. Eles estavam na igreja, trabalhavam na igreja, mas eles não conheciam a Deus. E isso é o retrato de filhos de crente, de alguns filhos de crente nos dias de hoje. Ele se batizou porque a mãe insistiu, porque o pai insistiu, mas não era bem isso que ele queria para a vida dele. Alguns casos são assim. Alguns casos são assim. Aonde os pais estão na igreja e o coração dos filhos no mundo. E você vai deixar a sua família fracassar, como Eli permitiu que fracassasse a família dele? Eu tenho certeza que não. Essa não é a sua vontade. Então passe a governar bem espiritualmente a sua casa. Você acompanha a vida espiritual do seu filho, ora com ele, jejuma com ele, lê a Bíblia com ele, ou simplesmente entrega ao celular para que o celular seja a babá. Porque confiamos mais num aparelho do que em nós mesmos, irmão. Muitos pais confiam mais num tablet. Muitos pais confiam num celular na mão do adolescente, do pré-adolescente, e não confia nele mesmo. Não tem autoridade espiritual para dizer: o meu filho vai me ouvir, o meu filho vai me ouvir. Sabe, porque às vezes o pai não tem essa autoridade, porque ele não é o exemplo. Eles estavam na igreja, eles seguiam os costumes da igreja, mas não tinham compromisso com Deus. Eram sacerdotes, mas viviam escandalosamente na imoralidade. Veja o versículo 22 do capítulo 2.
1 Samuel 2, 22. Era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Era filhos envolvidos com prostituição, eram filhos profanos, eram filhos contaminados pelo pecado, e entretanto, tinham títulos de sacerdote. Eles não sabiam como Deus estava se irando com isso. Nós achamos que Deus é amor, e de fato é. Mas achamos que Deus não se ira, que Deus não pune. Achamos que Deus aceita uma oferta suja, nojenta, cega, quebrada, imunda, desagradável. Deus não aceita. Não aceita. Por isso só há um caminho para se chegar a Deus. Todos os demais caminhos são caminhos sujos, nojentos, profanos. Deus não se agrada. Só existe um caminho para a minha família trilhar. Só existe um caminho para a sua família trilhar. E esse caminho é Jesus Cristo. Eles eram sacerdotes, mas faziam o povo tropeçar. No versículo 24 está escrito: não, filhos meus, Eli falando com os filhos, não, filhos meus, porque não é boa fama que ouço, estáis fazendo transgredir o povo de Deus. Desviava o povo. E nós temos na igreja, nos dias de hoje, isso também. Por falta de autoridade espiritual no lar, temos filhos que fazem os outros desviarem da fé pelo seu comportamento errado, e dentro de casa não são repreendidos. E dentro de casa não são chamados a atenção da vida religiosa que vive, aonde aparenta ser crente, mas não é. E Deus não está buscando aqueles que aparentam ser crente. Está escrito, e a gente lê na casa dos outros, não é? A gente lê na casa daquelas pessoas que nós visitamos. Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Mas a minha casa, a tua casa, a nossa família está verdadeiramente adorando a Deus em espírito e em verdade? É momento de refletir, é momento de colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem. É momento de tomarmos a postura que tomou Josué. Vocês podem seguirem a quem vocês quiserem, mas eu e a minha família vamos seguir ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ser fiéis a Ele. Irmão, está sentado hoje de manhã aqui, não garante a salvação de ninguém. O que garante a salvação é o temor, é o respeito, é a obediência, é o prazer que se tem em guardar a palavra de Deus. E sem santificação, completa o resto do versículo. Ninguém verá o Senhor. Isso inclui filho, isso inclui esposa, isso inclui pai, isso inclui todos da família. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eli fracassou no maior de todos os ministérios. Que ministério? Familiar. O maior ministério da igreja, o maior ministério pastoral, o maior ministério do obreiro, o maior ministério, meu irmão, é a sua casa, é a sua família. Mas lá não falta nada, não falta ouro, não falta prata, não falta dinheiro, mas se falta Deus, está faltando tudo. Se falta a presença da arca do Senhor, se falta a presença de Deus ali, está faltando tudo. Eli foi um pai ausente, que não tinha tempo para os filhos. Eli era um pai que nunca estava em casa. É o tipo daquele crente que quer resolver os problemas espirituais de todos, mas a casa
deixa a desejar. Filhos não oram, não jejuam, não lê a Bíblia, não comunga, não assiste uma pregação boa, uma boa pregação, não tem tempo para o culto doméstico. Às vezes diz bem assim, não dá agora para fazer, porque eu tenho aula online. E quando vai ver, não tem aula online, coisa nenhuma. Está se divertindo, se distraindo nas redes sociais. Não é para ser assim. Não é para ser assim mesmo. A igreja do Senhor poderia realmente estar muito mais cheia do Espírito Santo. A igreja do Senhor poderia estar muito mais cheia da presença de Deus. Por que falta? Porque ainda existem vasos vazios. Vasos que não se preocupam em ser um vaso para Deus, mas vasos que se preocupam apenas em serem vasos. Destampados, vazios, empoeirados, rachados, cheio de coisas dentro dele que não servem para honrarem ao Senhor. Assim estavam os filhos de Eli, assim estava a casa de Eli. Eli era um pai omisso, que não abriu os olhos para ver os sinais de perigo dentro do seu próprio lar. Não tinha discernimento. É muito fácil na casa dos outros, na vida dos outros, chegar na vida dos outros. Eis que eu estou vendo aí um trabalho de bruxaria, um trabalho disso, daquilo. É fácil profetizar para a vida dos outros. Eu quero ver você ter espiritualidade para profetizar dentro da sua casa. Para levar os seus a guardarem a palavra. Para levar os seus a amarem a palavra. Para levar os seus a serem fiéis a Deus. Cuide bem da sua casa. O exemplo de Eli está aqui para todos nós olharmos, atentar. Que com Deus não tem meio termo. E não foi a única pessoa que Deus rejeitou. Deus rejeitou também a Saul. E outros. É só você pesquisar na Bíblia que você vai encontrar. Todo mundo sabia. É sempre assim. Todo mundo sabe do comportamento da nossa casa, dos nossos filhos, do marido, da esposa. Todo mundo sabe. Menos o líder da casa, ou a líder da casa. Todos sabem. A advertência veio do público. Eli diz assim, eu estou ouvindo o povo dizer que vocês fazem isso, faz aquilo. E aí vem a conversa fiada de Eli, versículo 23. Por que fazeis tais coisas? Pois todo o povo ouço constantemente, E ele ainda diz com a maior simplicidade. Eu ouço constantemente o povo criticando vocês, meus filhos. Ei, olha para mim. Se estão falando mal da tua casa, está falando mal também de você. Aprende isso. Guarda isso no teu coração e na tua mente. Se fala de um filho teu, está falando de você também. Está falando indiretamente que você não soube criar, que você não soube governar. E ele diz com a maior simplicidade, ouço constantemente falar mal do procedimento de vocês. Não, filhos meus, não é boa a fama que ouço. O que vocês estão fazendo está transgredindo o povo de Deus, está fazendo o povo de Deus desviar. Veja como era bagunçada aquela casa. Veja como era bagunçado, profanado o sacerdócio no tempo de Eli. Samuel não foi levantado à toa. E olha que Samuel não era nem filho dele e nem pertencia à tribo dele.
Mas quando Ana ofereceu o filho que teria, Deus se agradou. Quando Ana disse assim, vou deixar para ser sacerdote, Deus se agradou. Ele era um pai ingênuo. Honrou mais a seus filhos. Está aqui no versículo 29, lê aí o versículo 29. Porque pisai os pés dos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se fizesse na minha morada. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Não, eu não quero invadir a privacidade dele. Eu não quero dizer, olha, me dá esse celular, vou guardar. É meu filhinho do coração. E o mundo no coração dele, tão grande. E temos que ter cuidado, amado. Temos que ter cuidado. Hoje, aos olhos dos pais, os filhos estão se envolvendo com prostituição. Aos olhos dos pais, os filhos estão se envolvendo com drogas. Posso ouvir um amém? A igreja está aqui. Meu amado, é o dia a dia da vida. E não podemos fechar os olhos para isso. Temos que governar e governar bem a nossa casa, a nossa família. Amém? Presta atenção nisso. Provérbio 19, 18 diz: castiga teu filho enquanto há esperança. Esse castigar aqui não é espancar, mas é colocar em ordem. Coloque em ordem a tua casa enquanto há esperança. Muda o conceito espiritual da tua casa enquanto há tempo. Enquanto há tempo. A não ser que a sua família, os seus filhos, por exemplo, já estejam preparados para receber a marca da besta. Porque se viverem dissolutamente, se viverem realmente um evangelho que não é o evangelho de Cristo, no arrebatamento vão ficar. E nada você vai poder fazer, se também não ficar. Então é necessário o governo, para que a família não fracasse. A família de Eli fracassou. E não é um exemplo para família nenhuma. Eli foi ingênuo. Lembra de Davi? Davi é um grande guerreiro. Mas Davi, para matar os filisteus, matou 200 de uma vez. Só porque Saul disse bem assim, olha, você é corajoso, sou. Então eu quero o crepúsculo de 100 filisteus. Davi foi e trouxe de 200, só para mostrar sua valentia. Mas em casa ele fracassou. Para a família ele fracassou. Para a família ele não teve coragem de confrontar o filho. Era um guerreiro lá fora, bravo, lutador, sanguinário, mas em casa, os filhos faziam o que queriam. Ele não tinha autoridade. Tomou tantas mulheres como esposa, sem necessidade alguma. Eli foi conivente. Eli não apenas deixou de corrigir seus filhos, ele tornou-se participante dos pecados dos filhos. A Bíblia é clara, quando você vê o seu irmão no erro e você não corrige, você é culpado. Se ele morrer naquele erro, você é culpado. Ô irmão, como é que eu vejo um filho no erro e não corrijo? Como é que eu vejo um filho realmente distanciando-se dos princípios de Deus e não corrijo? Se ele se perder, a culpa
Alguém vai ter que dar conta. E não é o pastor. São os pais que vão dar conta. Eli foi conivente. Ele aceitou o estilo de vida que eles levavam. O que foi que aconteceu? Eli não corrigiu. Se tornou parceiro, passivo. E foi realmente conivente ao fatalismo do acontecimento que viria. No capítulo 3, no versículo 18. Então Samuel se referiu a tudo, nada lhe encobriu, e disse, quando Eli quis saber, o que foi que Deus falou com você, Samuel? O que foi que Deus falou com você, Samuel? E aí Samuel disse a Eli, o Senhor faça o bem que ele achar que deve fazer. Foi o que Eli falou. Porque Samuel disse, olha, Deus falou comigo que vai acabar com a tua família. Não falou só através do profeta. Falou também através de Samuel. Lembra daquela história? Que Samuel foi 3 vezes a Eli. E depois Eli, por discernimento espiritual, disse a Samuel, olha, quando Deus falar de novo, diga, eis-me aqui, pode falar, Senhor, que eu estou escutando. E Deus falou para Samuel o que ia fazer com Eli. Vou matar Eli. Vou tirar a existência dele. Vou tirar a existência dos filhos. Sabe qual foi a resposta de Eli quando Samuel falou isso? Oh, seja feita a vontade de Deus. Ele não se humilhou, ele não foi buscar em Deus. Deus tenha misericórdia. Não clamou por misericórdia. Deus tem misericórdia, me dá uma chance. Eu vou resolver o meu problema. Eu vou resolver o problema da minha casa. Não. Ele continuou no mesmo pensamento. Ele continuou na mesma disciplina espiritual que tinha. É como hoje, amado. Muitas pessoas ouvem a pregação do evangelho, mas entra aqui e sai aqui. O que é que o pastor está falando mesmo? Eu não entendi nada. Abre o teu entendimento espiritual. Porque não basta estar simplesmente com os ouvidos abertos. Tem que estar também com o entendimento espiritual aberto. Para entender, para ouvir, para saber a gravidade que se tem quando se erra contra Deus. Muitos pecam contra Deus e ainda tem chance. Mas outros pecam contra Deus e não tem chance mais. O Espírito Santo sai e não volta mais nunca. E o tempo todo a pessoa na igreja não sai daquilo. Daquela frieza espiritual. Daquela monotonia espiritual. E por quê? Porque se envolve com coisas erradas, se envolve com pecado. E pecado nunca alimentou o espírito de ninguém. Quem está me ouvindo, diga amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, pecado nunca alimentou o espírito de ninguém. Eli não reagiu, ele não clamou por misericórdia, ele não orou, ele não pediu perdão a Deus, não pediu perdão pelos filhos, diferente de Neemias. Neemias orou e jejuou pela casa, pela família, pela nação. Como queremos ter vitória no nosso lar, na nossa família, se não há oração, se não há jejum, coletivamente não há realmente celebração a Deus, e as famílias têm que se reunir para celebrar uma vez por semana, pelo menos. Mas estamos tão completamente apegados a templo, que nos esquecemos que o lugar principal para a presença de Deus está é na nossa casa, é na nossa família, e não na família dos outros. No dia que eu tiver que
na casa de Priscila. É uma mulher espiritual, mas no dia que eu tiver que ir na casa dela para sentir a presença de Deus, a minha casa está uma bagunça. A minha casa está deteriorada. Porque em primeiro lugar eu tenho que sentir a presença de Deus na minha casa. Sabe por que eu estou pregando isso? É porque lá na minha casa Deus me revelou que eu deveria pregar. Foi lá na minha casa. Não foi aqui na igreja que Deus me revelou, não. Ele me revelou em casa. Em meio à oração, em meio a madrugadas, acordado. Buscando na palavra, buscando em Deus. Pedindo a Deus a direção para o ano 2022. Qual tema, o que é que nós vamos fazer, em que nós vamos basear. E Deus falou comigo: família. Veja como está espiritualmente a sua família. Sua casa pode ter tudo de novo e do melhor, mas se não tem Deus, não tem a presença dele, não tem a arca. Um lembrete que eu quero passar para você: não entregue os pontos, não desista, não abra mão da sua família. Você não gerou filhos para a morte, você gerou filhos para o céu. Então se preocupe com isso. Tem pessoas que já perderam a autoridade espiritual e fica bem assim: não, mas né, salvação é individual, salvação é individual. É individual, mas eu vou lutar pela minha casa. Salvação é individual, mas lute pela sua casa. Amém? Meus filhos já estão maiores, senhores de si, já não convivem mais comigo na minha casa, mas são responsáveis pelo desenvolvimento espiritual da casa deles mesmos. Mas se estivesse morando comigo, tinha que obedecer. Não importava a idade, tinha que obedecer. Tinha que cumprir as regras. Tinha que fazer aquilo que Deus deu autoridade aos pais para fazer. Amém? Conclusão. O que podemos aprender com isso? Diante de todas essas histórias de fracasso que vimos aqui, concernente à vida de Eli, o que podemos aprender? Número 1, o perigo de cuidar dos outros e não cuidar da sua própria família. O perigo de ser uma bênção fora dos portões, mas dentro de casa, um fracasso. Filho nas drogas, filho na prostituição, filho crente que não lê a Bíblia, filho crente que não ora, filho crente que não jejuma. Não é isso que nós queremos para os nossos familiares. O que tiramos como lição disso aqui? O perigo de ser atencioso para os de fora e não ter autoridade dentro de casa. O que é melhor? Ser atencioso para os de fora e não ter autoridade dentro de casa, ou ter autoridade dentro de casa e, quando puder, ser atencioso para os de fora. Primeiro lugar, casa. Primeiro lugar, casa. Quando Deus teve que falar com Ezequias, Deus falou nesses termos: põe a tua casa em ordem. Ei, Deus não disse põe a casa dos outros em ordem, mas põe a tua casa em ordem. 3, o perigo de nos acostumarmos com as liturgias e perdermos o temor do Senhor. Eu posso me habituar a cantar, amado. Eu posso me habituar a pregar sem orar. Eu posso me habituar a fazer qualquer coisa
no reino de Deus sem ter compromisso com Ele. A Bíblia mostra centenas de pessoas que fizeram a obra do Senhor relaxadamente. Eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso ensinar, mas sem ter compromisso, sem ter responsabilidade, sem ter unção. E é isso que Deus quer. Que eu seja completamente vazio dele. É melhor eu chegar aqui e dar 2 palavras, a paz do Senhor e o poder de Deus cair, do que falar 1 milhão de palavras vazias, sem conteúdo espiritual, sem ser banhada pela unção de Deus. É tempo da igreja mudar. É tempo da igreja se voltar para Deus. O que eu posso aprender aqui com essa história de Eli? O perigo de nós nos conformarmos com os pecados dos nossos filhos, a ponto de estarmos mais preocupados em agradá-los do que honrar a Deus. Não foi o caso de Eli? Mais preocupado em honrar os filhos. Olha, estou ouvindo aí que você está pegando umas negras aí, né? Está vivendo uma vida de prostituição danada. A vida é assim mesmo, vai lá. Não disciplinou os filhos. Não disciplinou os filhos. E assim tem acontecido nos dias de hoje, no meio dos crentes. Os crentes são sacerdotes, os filhos vão para a fornicação, os filhos vão para a prostituição, e os pais realmente, eu vou fazer o quê? Seja pai, seja mãe. Eu não vou lhe dizer o que você deve fazer, porque o que eu poderia dizer, você poderia não gostar. Então eu prefiro não dizer o que você deve fazer. Consulte a Bíblia e veja o que é que a Bíblia diz que você deve fazer. Consulte a Bíblia. Leia a palavra e ela vai te informar o que você deve fazer. Amém? O perigo de aceitarmos passivamente a decretação da derrota em nossas famílias. Foi o que aconteceu com Eli. Deus decretou a derrota e ele não se humilhou. Ele não foi até Deus. E ele simplesmente disse assim: o que é que eu vou fazer, né? É Deus mesmo, né? Ele não foi se humilhar. E Deus muda a história de famílias. Deus muda a história de vida. Deus muda a história de qualquer um que se humilhar. Aquele que se humilha, Deus muda a história. Aquele que abandona os seus pecados, Deus muda a história. Conclusão: a família de Eli acabou em tragédia, porque pensou que podia fazer a obra de Deus sem santidade. Se sem santidade ninguém verá o Senhor, imagina para fazer a obra. Que coisa, né? Que coisa. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora eu posso fazer a obra de Deus sem santidade? Só na cabeça de Eli mesmo, né? E dos filhos. Eli recebe a notícia da tragédia. Quando ele recebeu a notícia, a arca foi levada pelos inimigos. A arca foi tomada pelos filisteus. A guerra a Israel perdeu. 30.000 soldados morreram. Os teus 2 filhos morreram. Olha a tragédia. Olha se cumprindo o que Deus disse que faria. Os 2 filhos morrem em campo de batalha. Morrem. A notícia chega. E aí? Eli velho, 98 anos de idade, esperando as boas notícias. Israel triunfou. Não. 30.000 caiu. Eles tomaram a arca.
levaram a arca. Agora a presença de Deus está no arraial do inimigo. Ele, para se cumprir a vontade de Deus, cai de costa, bate a cabeça, era forte, gordo, obeso, bateu a cabeça no chão, quebrou o pescoço. A nora, a esposa de Finéias, está grávida, sente dores na hora, tem um nascimento do menino precoce, ela morre de parto, e o nome que dão para o filho de Finéias, que já está morto, e para o filho da mulher que também morre, como Deus disse, não vai ter mais velho na tua casa, não vai ter mais velho, um jovem, criança, bebê vai morrer. O menino recebe o nome Icabone. A glória do Senhor se foi. A glória do Senhor se foi da casa de Eli. A glória do Senhor se foi daquela família. E a família acabou. Ninguém deseja isso para a sua própria vida e nem para a sua família. Será que a glória de Deus está se ausentando da sua casa, meu irmão? Da sua família? É hora de agir. É hora de agir, meu amado. É hora de agir. Nenhum sucesso compensa a perda da nossa família. Nenhum sucesso. Já pensou? Filhos se perderem aqui na terra e se perderem espiritualmente? Já pensou? No dia do arrebatamento, um ser tomado e o outro deixado? Não é isso que Deus quer. Se coloque em pé em nome de Jesus.